Estaremos novamente com o microfone sem fio. O José Célcio também. Por Estava gentileza. previsto comigo. Gostaria, então, de consultar se há interessados na formulação de questões, de discussões a respeito deste material que foi os trabalhos realizados agora no período da tarde. Estaria levando o microfone para que a pergunta fosse formulada a partir do local de onde o interessado está. Boa tarde. Meu nome é Roberto Bedricou, sou responsável de Relações Internacionais da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Foram muitos assuntos, todos muito interessantes. Eu vou escolher apenas um deles e uma pergunta que eu gostaria de fazer. O professor Charles Mumuni mencionou a questão de revistas, que teríamos que ter pelo menos uma revista. E eu acho que, efetivamente, muitos alunos no Brasil têm dificuldade de ter acesso, às vezes, a uma publicação francesa, por exemplo, uma publicação do Quebec e assim por diante. Não é necessariamente apenas um problema de acesso linguístico, acesso ao material mesmo. Eu acho que tem um grande trabalho a ser feito também para disponibilizar isso. Nós temos que trabalhar para que o aluno interessado possa ter acesso. Se nós formos ver o que os alunos, hoje, os pesquisadores brasileiros, eu vou falar da minha área, que é a área jurídica, por exemplo, se eu comparar quais eram as citações, as bibliografias, tínhamos muita bibliografia em francês, em alemão, teve uma época que era muito mais que em inglês, muito mais, e foi diminuindo. Hoje as citações são mais em espanhol, em português, em inglês. Então, esta mudança é uma mudança por vários motivos, mas também a falta de acesso. Um aluno que se propõe a ter acesso a um material, às vezes ele não encontra. Eu acho que, então, a gente faz todo um esforço para que a língua facilite esse intercâmbio, esse acesso, e aqui no Brasil ele não vai ter este acesso. Então, eu acho que talvez algo para trabalhar, a ideia de ter uma revista, uma publicação, nós temos muitas publicações no Brasil, como tem em outros países, mesmo as publicações daqui deveriam poder ser acessíveis em outros países. Eu estive agora, no fim do ano, acompanhando alguns trabalhos de conclusão de alunos das nossas faculdades e achei trabalhos muito interessantes e, como acontece muito, não só nas nossas instituições, mas em várias, eles acabam nas estantes. São trabalhos dificilmente são publicados, então, mas são coisas interessantes. Se a gente sentar, eu passei uma tarde, uma noite acompanhando as apresentações, muito interessantes, mas a gente não tem acesso. Eu acho que é um trabalho importante para ser feito. Queria saber se poderíamos imaginar uma ação internacional através da AUF. Oui, c'est effectivement central, fondamental. Je crois que on a beaucoup parlé des langues aujourd'hui, mais en fait, les langues n'existent pas. Seuls les locuteurs existent, les gens qui parlent des langues, et les auditeurs, bien entendu, les interlocuteurs. De ce point de vue-là, quand on dit que la langue anglaise est la langue qui véhicule le plus d'informations scientifiques, c'est vrai et c'est faux. Ce n'est pas la langue anglaise qui les véhicule, c'est la concentration des moyens de diffusion dans des revues internationales de langue anglaise. Si on fait l'expérience demain d'une revue de philosophie ou de mathématiques roumaine, publiée en Roumanie, en langue roumaine, qui passerait directement en anglais, cela n'apporterait strictement rien à la reconnaissance de ceux qui écrivent dedans. Ce n'est pas la langue, c'est le pouvoir puissant, c'est la puissance à la fois structurelle, économique, des grands médias scientifiques qui existent dans le monde. On a entendu, Charles nous proposait dans la stratégie d'essayer de construire des outils équivalents à Nature ou Science, mais il faut savoir que ces outils sont des outils privés, ce sont des entreprises qui existent depuis
l'une et l'autre le 19e siècle et le début du 20e siècle. Ce sont des grosses entreprises, des institutions puissantes qui ont progressivement, avec la puissance économique et politique des États-Unis, capté le marché du savoir. Donc, pour répondre à votre question, je crois que c'est tout à fait vrai. Il faut d'abord mettre la langue de côté et dire que si l'on veut exister, il faut qu'il y ait des grandes revues de publication, des grands supports de publication. On parlait de revues imprimées, de revues électroniques. Il faut que le Brésil ait des grands supports de communication. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si, d'une part, le Brésil a les moyens seul d'avoir les grands supports de communication qui seront reconnus, ou si pour le faire, il doit tout de suite s'allier avec d'autres puissances potentielles. Et c'est la proposition que nous faisons en francophonie à la lusophonie, à l'hispanophonie, qui n'existe pas en tant que phonie au sens francophonie du terme, mais qui existe en tant que phonie au sens linguistique du terme, de communication, c'est de construire à la fois des index de citation qui nous permettraient de nous retrouver tous ensemble, sans exclure les autres langues, mais dont les lieux de diffusion seraient maîtrisés à l'intérieur de notre espace. Parce qu'aujourd'hui, les grands organes de diffusion se trouvent aux États-Unis principalement, un petit peu en Grande-Bretagne, mais pas plus en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, et encore moins au Nigeria. Ce n'est donc pas la langue qui est le véritable support, c'est effectivement une architecture économique, stratégique, avec une volonté politique forte. Je crois que ce qu'on a vu tout à l'heure, pour aller un petit peu plus loin, et après José aura un exemple à donner pour le Brésil, je crois que quand les consuls généraux ont parlé ce midi, c'était très intéressant, parce que quand on compare la situation avec il y a quelques années, il me semble aujourd'hui qu'au moins à São Paulo, il y a une grande volonté politique de la francophonie de s'unir pour faire quelque chose. Et de ne pas s'unir toute seule, mais nous faisons un appel à la communauté scientifique des pays lusophones et des pays hispanophones de la région, pour qu'ils aient bien entendu leur indépendance. Il ne s'agit pas de prendre une part. Mais s'il y a des projets, et il y en a des projets à la fois dans les pays, on a parlé du projet de la FAPES, j'ai parlé du Latin Index, s'il y a des volontés de projets qui concernent à la fois des recensements de publications et des publications, il faut tout de suite penser à leur internationalisation, et leur internationalisation, elle ne peut pas partir seulement du Brésil, seulement de l'Argentine, ou seulement de la France, ou même de la francophonie. La francophonie ne pourra rien faire toute seule. C'est pour ça qu'elle fait un appel, pour qu'on puisse tous exister ensemble, avoir une part de marché. Em relação ao acesso às publicações, eu acho que o Brasil tem um exemplo a ser dado, que é o portal de periódicos da CAPES, que eu acho que é algo, ao meu conhecimento, inédito no mundo. A comunidade universitária tem acesso a 90% dos jornais, talvez no maior, 90%, 95% dos jornais de maior acesso no mundo. Uma tarefa que talvez nos caiba ser fazer com que do portal de periódicos da CAPES participem outros meios de comunicação. É majoritariamente em língua inglesa os documentos que estão, os jornais aos quais tem acesso nesse portal. Aí vai muito, talvez o professor Jaime comentou hoje pela manhã, a questão dos índices. No Brasil existe a questão dos índices, os números de publicações, sensivelmente, os periódicos de língua inglesa são aqueles periódicos que têm um maior reconhecimento, por exemplo, quando você vai fazer o seu data CAPES. Então, eu acho que é uma série de coisas. Talvez a relevância de periódicos em outras línguas sendo exposta, e esses periódicos fazendo parte, por exemplo, do data CAPES, o acesso que você reclamava, ele pode ser atingido e as informações melhor difundidas. Gostaria de consultar se há mais alguma questão a ser levantada ainda dentro desse espaço. Pois não?
Alô. Eu tenho uma questão para o Thierry Valentin. Eu queria agradecer, primeiro, o relato sobre o Minerva, eu não conhecia, né? E eu queria duas precisões e aí uma questão, né? Primeiro, eu queria entender se esse ensinar nas outras línguas quer dizer o professor catalão estar lá ensinando os franceses, ou se o próprio professor francês ensinou numa outra língua. Se vocês tiveram essa experiência, né, que eu acho que muda um pouco, né, o impacto, porque não é só o aluno francês tendo que aprender na outra língua, mas o professor, né? E a minha pergunta, eu faço essa pergunta porque eu entendo que, se o Erasmus, de uma forma geral, chegou num certo limite, o Erasmus Mundus é uma novidade que tem contribuído para a expansão da francofonia, de uma certa forma, né? E se você não acha que o Erasmus Mundus, ou esses mestrados e doutorados que estão sendo construídos com dupla, tripla e multidiplomação e aulas nos mais variados das mais variadas universidades no mundo todo, não só na Europa, se não é uma continuação, ou se ele não tem uma relação muito direta com essa experiência do Minerva. Então, para responder à primeira pergunta, são professores da universidade estrangeira que vêm para lecionar na língua deles. E, além de lecionar na língua deles, é para lecionar o curso que eles dariam para os próprios alunos na universidade de origem. Sabendo que o ideal era de ter um processo de reciprocidade, com tantos professores franceses indo na mesma universidade para lecionar em francês, e as duas turmas de professor acabando se conhecendo nesse processo e acabando ideando também outros tipos de programas de cooperação, tipo de pesquisa, né? De fato, a reciprocidade só ocorreu numa área de conhecimento, que é a área do direito, com os espanhóis e com os alemães. Sobre Erasmus Mundus, obviamente, o programa Minerva é apenas um programa experimental pequeno, ele não tem paternidade nenhuma nos grandes programas da União Europeia. Eu acho que estamos num momento, nesses grandes programas, onde a Europa está passando de um processo simplesmente de atratividade, né, que era o caso dos primeiros Erasmus Mundus, de trazer bons alunos de fora para a Europa, né, com uma ótica que era, às vezes, sobretudo, por exemplo, aqui no Brasil, vista como predatória, né, o fato de conseguir atrair bons estudantes, mas para ampliar a capacidade intelectual e de pesquisa europeia num contexto de economia do conhecimento. Eu acho que agora tem várias janelas, vários programas que estão muito mais voltados para a cooperação com os países de fora. Eu acho que é o passo mais interessante que estamos encontrando agora. Mas não há reciprocidade no sentido que sempre se trata de estudantes daqui, por exemplo, indo para lá, né? Eu estou esperando, aguardando ainda, ou talvez um Mundus 3, onde teria também aulas para a turma de estudantes num país que não seria europeu, por exemplo, né? Com os franceses viajando para o Brasil, e depois para Hong Kong, e voltando para a França, enfim, um Mundus real. Mas não da forma que existe na Europa, né? Não tem, por exemplo, uma abertura à codiplomação.